Irmãos, vamos agora ouvir o ex-defunto, pastor João de Oliveira. Não sei se vocês vão conhecer. Aí vai ver, sério, pequenininho, dizendo: irmãos, eu morri, mas ressuscitei. Aí o aleluia foi mais ou menos assim. Tem gente que acredita, tem outros que não. Ele tirou do bolso o papel. Está aqui no atestado de óbito. Aí vai ficando mais sério, a assinatura do beijo é forte. Aí ele falou assim: eu fiquei 8 horas dentro do caixão, cheio de fome em mim. Cheguei na entrada do céu. E Jesus me recepcionou na entrada, me pegou no colo. Eu disse: Jesus, deixa eu entrar. Jesus disse: não posso, João. Mas por que o Senhor fez uma coisa errada? Não, o céu pertence a você. E por que eu não posso entrar, Jesus? Jesus disse: olha lá para baixo. Lá numa sala de uma casinha que era hospedada, está um caixão no centro da sala. No canto, uma mulher com 14 crianças chorando. Na frente do caixão, um outro pastor chamado João Colenda, ajoelhado, segurando a mão de defunto aqui dentro, e dizendo: Jesus, devolve João de Oliveira, porque quem é que vai cuidar dos 14 filhos dele? Jesus, devolve. A irmã está chorando, a irmã Maria está chorando. Jesus, devolve, Jesus. 4 horas agarrado a mão de defunto e os vizinhos chegando, e todo mundo, pastor, enlouqueceu. Jesus, não aceito, devolve João de Oliveira, Jesus. 4 horas depois, Jesus deu um beijo na face de João e disse: João, outro dia você volta, mas agora tem que voltar. Por quê, Jesus? E Jesus disse: a oração de um justo pode mudar essas vidas. Só que eu falei: agora vai dar confusão, 2 profetas juntos. Que pena, na época não tinha jeito de filmar. Os profetas profetizaram juntos a mesma coisa, falando com a igreja. Não erraram nada, pararam nas vidas, respeitaram o ponto, levantaram juntos, porque quem estava lá atrás não ia ouvir o que estava aqui na frente. E o que estava lá atrás, o que estava aqui na frente, não ia ouvir o que estava falando lá no fundo. Levantaram juntos, todos juntos. Eu me lembro de um cantor muito querido que já dorme no sono muito da igreja, todo vaidoso, mas uma verdade diferente. Não é essa verdade que a gente pensa. Levando uma profeta, eu nunca vi lá. A profeta chegou nele, mas deu tanto tapa nele na calça, na rua. Caiu um temor no ginásio, porque até então ele, sendo o cantor mais conhecido da época, não tinha cantado nenhuma música. Depois passou assim: por Deus falou que não era para deixar ele cantar enquanto não houvesse o conceito. Eu cresci nesse meio. Eu cresci nesse meio. E alguém olha para mim e diz: por que você continua firme? Ora, eu sei que é real. Eu sei que é possível você ser um jovem dele, fizer uma maravilha, esquecido por todo mundo, e entrar num ambiente como esse, com a mente de Cristo. E Deus fala assim: é você, eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Deus não te
Não tem o que fazer, a gente tem que ficar quietinho e aguardar a volta de Jesus, porque daqui para frente é pior. Eu olhei para ela e disse: vou ter que te ensinar bem, mulher. Eu disse por quê? Porque a Bíblia diz que ainda existe um que detém o anticristo. Ainda existe um. E ele tem nome, Espírito Santo. E para o Espírito Santo detém o anticristo, ele precisa de um corpo. E o corpo está aqui na minha frente, nessa